Legalidade e liberdade são conceitos que regem o trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. A organização existe desde 1930 e vem colaborando para a construção da democracia do nosso país. Em Jaú, a OAB é presidida pelo senhor Newton Odair Mantelli, que é o nosso convidado de hoje aqui do Câmara Entrevista. Seu Newton, muito obrigada pela presença aqui na TV Câmara. Eu é que agradeço a oportunidade que a TV Câmara dá à OAB de falar alguma coisa sobre a sua atuação na cidade. E eu queria até começar perguntando justamente isso para o senhor. Qual que é o papel da OAB na comunidade, nas cidades, no país como um todo, né? Esse trabalho de colaborar para a construção da democracia, prezando sempre pela legalidade. Como é que funciona o trabalho da OAB? Em primeiro lugar, a OAB ela tem como objetivo principal a defesa da Constituição. Quer dizer, em seguida, além de defender a Constituição, ela é praticamente um órgão de atendimento público, onde ela vai defender os interesses do cidadão, procurar manter a justiça, auxiliar o judiciário na aplicação da justiça, enfim, tudo o que for relacionado ao direito e à justiça, a OAB está ligada. A OAB é um órgão consultivo? Ou é errado falar isso? Não, ela pode até ser um órgão consultivo, mas não é eminentemente consultivo. Quando provocada por órgãos oficiais, provocada formalmente, ela emite os pareceres como se fosse uma resposta a uma consulta. O senhor começou seu mandato agora em 2016, são 3 anos, né? 2016, 17 e 18. Exato. Quais são as expectativas, doutor? As expectativas são boas, até porque nosso ex-presidente, Dr. Júlio Vicente, foi, juntamente com o Dr. Marcos Costa, de São Paulo, eleito conselheiro estadual e, já em entendimento, o Dr. Júlio será o nosso elo de ligação com a subseccional. Então, a perspectiva nossa é muito boa em relação a benefícios para a advocacia jauense. Já tem um respaldo? Sim, muito bom, muito bom. E quais são os seus planos para esse triênio? Tem algumas medidas que o senhor pretende tomar já nesse ano de 2016? Nós fizemos aí umas propostas pré-eleitorais que constam do nosso folder de propaganda e nós tentaremos cumpri-las rigorosamente. A proposta que somos mais cobrados é aquela de agilização dos processos no judiciário jauense, que é uma atividade ou um ato que praticamente não depende da OAB, e sim dos juízes que compõem o nosso judiciário. E com eles nós vamos nos reunir e pedir encarecidamente que, se não puderem atender totalmente, que pelo menos agilizem um pouco mais o andamento de processos. Essa questão da celeridade seria a principal meta? Essa é a mais reclamada pelos advogados. Então, eu não diria que seja a principal, mas é a mais reclamada no momento. Certo. Bom, a OAB tem várias comissões, né, que avaliam Sim. assuntos de diferentes temas. Como é que funcionam essas comissões, seu Newton? Não, essas comissões, elas são compostas por advogados que se interessam em ajudar a OAB e à medida que a pessoa se interessa, a diretoria nomeia essa pessoa para compor a comissão. Daí para frente, a comissão própria elege o seu presidente e entre eles vão auxiliar a diretoria a desenvolver as atividades a que se propôs. O senhor tem a intenção de diminuir essas comissões? O número de comissões? Estamos estudando, a diretoria, não eu, a diretoria está estudando uma redução, porque algumas que já existiam, elas ocupam espaços de outras. Então nós vamos fazer uma fusão de comissões para reduzir o número de comissões, mas não o objetivo de cada uma.
otimizar o trabalho. Sim, sim, facilitar a coisa. E como que funciona? São feitas reuniões? Com que periodicidade que os advogados se reúnem? Normalmente a diretoria se reúne semanalmente para tratar de todos os assuntos que lhes são trazidos, e as comissões, elas normalmente se reuniam também a cada mês ou 2 meses para saber das atividades de cada uma. Nós pretendemos fazer com que essas reuniões se intensifiquem para, juntamente com as comissões, a diretoria impulsionar tudo o que pretende para a classe advocatícia. Falando ainda sobre projetos para esse triênio, a reformulação do site da OAB é uma ideia do senhor também, né? Sim, não, é uma ideia já da diretoria de vários anos. Infelizmente, na gestão passada, não nos foi possível isso aí. Eu digo não nos foi porque eu participei como vice-presidente durante 2 gestões, mas agora já está em andamento e acredito que até meados do próximo mês estará no ar, facilitando as consultas aos advogados e até mesmo aqueles que se interessam em saber alguma coisa sobre a OAB Jaú. O senhor atuou como vice-presidente no último mandato, Sim. como acabou de dizer. Isso ajuda agora, como presidente, já ter essa experiência, né, nesse cargo administrativo? Muita coisa. A gente teve a oportunidade de ver, de conhecer e de saber qual é o rumo a ser tomado, onde buscar auxílio, onde buscar recursos. Tudo isso ajudou-me muito durante os 2 mandatos que eu exerci a vice-presidência. Se sente mais seguro para assumir a presidência? Ah, sim, sem dúvida, até porque eu já solicitei auxílio aos ex-diretores que comigo formaram a diretoria passada, e eles se dispuseram a nos ajudar em tudo o que for possível. Então eu estou tranquilo com relação a isso. O senhor atua como advogado há quantos anos? 39. Tem bastante experiência? Um pouco. Experiência sempre a gente vai adquirindo. Nunca se adquire tudo de experiência. Sempre acresce-se alguma coisa a mais. Falando agora ao contrário da experiência, e para os jovens advogados, como é que está o mercado de trabalho? Eu que passei por essa fase também, eu sei o que sofrem os novos advogados. Em primeiro lugar, porque eles não têm, a maioria deles, não tem um escritório para exercer a advocacia. Então eles ficam, às vezes, na própria residência, onde eu acho desagradável receber um cliente. Aí, então, a OAB é uma ideia da diretora Perla Daniel, que achamos válida e oportuna, disponibilizar uma sala específica para o novo advogado, o iniciante, atender o seu cliente sigilosamente, mediante um agendamento, dia, hora, tal, eu vou precisar de 1 hora da sala. Ali nós vamos disponibilizar telefone, computador, livros que forem necessários para o início da atividade. Aí é evidente que, com o passar do tempo, o novo advogado já vai se estabelecer em seu escritório e vai dando a oportunidade para outros novos utilizarem-se desse espaço da advocacia. Então a OAB já dá esse respaldo inicial. Sim, nós vamos. A ideia é, dentro de 2 meses ou 3 no máximo, disponibilizar esse espaço para os novos advogados. Em relação ao mercado de trabalho, seu Newton? Tá difícil. Tá difícil para todas as profissões? Nós estamos vendo que a concorrência, ela é muito concorrência, e até mesmo, em certos casos, desleal. Porque existe uma tabela mínima de preços, onde a concorrência obriga o profissional a ignorar a tabela e estabelecer o preço que ele entende suficiente para ele, o que pode prejudicar a cobrança de honorários.
Porque o cliente, ele quer o máximo com menos custo. Então ele vai fazendo como se faz a procura de uma determinada mercadoria nas lojas, onde faz mais barato. E aí é difícil. O advogado, principalmente o iniciante, ele sofre muito. Em relação à qualidade da formação desses advogados, a OAB fica atenta a essa questão? A OAB, ela procura respaldar todos os advogados, inclusive, cada vez que entregamos as novas identidades aos advogados que passaram no exame e são habilitados, a gente costuma dizer que a diretoria e os advogados mais experientes estão sempre à disposição dos novos para quaisquer perguntas que quiserem fazer, auxiliando-os na elaboração de uma petição, na pesquisa de um determinado caso. A OAB está à disposição de todos. Então, ela procura respaldar todos os advogados. Certo. Seu Newton, nesse ano, 2016, é ano eleitoral, como que a OAB atua? É um ano especial, né? Tem que ficar mais atento. Como é que funciona? Tem algum tratamento especial? Não, eu não diria que tem um tratamento especial. A OAB, ela fica de prontidão. Porque, normalmente, os partidos políticos e os candidatos possuem seus advogados próprios. Dificilmente chega à OAB um pedido de um parecer sobre determinado caso ocorrido durante a eleição. Então, a OAB está sempre, como dizem na polícia, sempre de campana, está sempre ligada. Sendo acionada, ela atua. Bom, nesse cenário político atual bastante conturbado, né, o cenário do Brasil, a gente vê a mídia sempre divulgando vários fatos novos, denúncias de corrupção, entre outras coisas, a economia. A OAB sempre faz questão de se posicionar, né, em favor da democracia, a legalidade, fica sempre atenta às mudanças que ocorrem no governo. Como o senhor interpreta essa questão da OAB sempre acompanhando de perto essas mudanças? É uma das atividades, dos objetivos da OAB, acompanhar a legalidade de tudo. Tanto é que o objetivo principal é defender a Constituição. E todas as leis e normas se submetem à Constituição. Então, é obrigação da OAB acompanhar a todos esses fatos e a toda a legalidade dos atos praticados, não só por políticos, mas por qualquer homem público. E isso desde a formação da OAB, né? A OAB teve uma participação importante também na redemocratização do país, Exatamente. Quando foi elaborada a nossa Constituição Cidadã. Estava lá a OAB de braços dados com todos os cidadãos brasileiros, pugnando pela legalidade, pela democratização do país. Felizmente ocorreu. Só que, ultimamente, a gente está verificando que foi desvirtuada a democracia brasileira. Mas nós vamos chegar lá ainda. O senhor considera que a OAB é um órgão de credibilidade junto à população? Porque a gente sabe que a gente passa por um momento difícil, que, por exemplo, a política acabou entrando numa descredibilidade, né? As pessoas desconfiam, não tem mais não confiam mais. A OAB, como esse órgão certamente mediador, não é mediador, mas que está sempre ali dando sua opinião, né? Prezando pela democracia, o senhor acha que a população confia? Em pesquisa recentemente realizada, não posso precisar o órgão, a OAB foi o órgão de mais credibilidade, com 92% de credibilidade. Então, nós temos que preservar essa credibilidade. Como? Atendendo e atuando. Então, se depender de credibilidade, a OAB está excelente. Mas nós temos que fazer o máximo para manter e melhorar a credibilidade. Falando ainda sobre eleição, nós tivemos aí uma mini reforma eleitoral e uma das coisas que mudou foi o financiamento das campanhas. A partir de agora, as empresas, né, não podem mais financiar as campanhas. A OAB também se posicionou sobre isso, né, doutor? Exatamente. A OAB foi contra o financiamento, a OAB federal, né, que atua lá em Brasília, o Conselho Federal tem sede em Brasília e atua perante o Legislativo brasileiro. Ela se posicionou contra o financiamento de campanhas por pessoas jurídicas.
alegando e sustentando que pessoas jurídicas favorecendo um determinado partido ou determinado candidato poderá trazer um prejuízo muito grande a um partido pequeno, sem expressão, a um candidato sem expressão, sem nome nacional, favorecendo aquele mais forte, que no fundo é o que nós estamos vendo na famosa Operação Lava Jato. O presidente da OAB Federal comentou, inclusive, que agora, né, após essa mudança que teve sobre o financiamento de campanhas, que o próximo passo seria lutar pela criminalização do Caixa 2 em campanhas, né? Ficar atento a essa questão. Esse é outro objetivo da OAB Federal, para que o Caixa 2, que seria o financiamento por pessoas jurídicas, fosse considerado crime. E eu acredito que nós chegaremos lá, sim, viu? A OAB, insistindo com outros órgãos, eu acho que nós chegaremos lá. Criminalizar o Caixa 2. Porque, quer queira ou quer não, isso aí é um desvio de dinheiro. Então não pode ser desviado em favor de um, prejudicando ao outro. A OAB vai continuar lutando nesse sentido. A gente falou agora há pouco sobre a participação da OAB na redemocratização do país na década de 80. Agora a gente passa, né, por esse momento político também, um momento diferente de amadurecimento da democracia. Perfeito. Nesse momento, o senhor interpreta que a atuação da OAB fica ainda mais evidente? Um momento que as pessoas buscam essa mudança, nós estamos aí numa democracia há 30 anos, né? É pouco tempo, né? A gente fala que nós estamos engatinhando ainda nesse processo democrático. A OAB tem uma importância diferente nesse momento? Eu acho que ela continua com a sua relevância em todos esses movimentos, esses atos, esses procedimentos para solidificar a democracia. Eu que, pouquinho de idade a mais que muita gente aí, eu vivi a ditadura, a chamada ditadura militar. Então eu sei mais ou menos o que passou lá. Só que naquela época, não que eu tenha sido favorável à ditadura militar, naquela época acho que nós tínhamos um pouco mais de segurança. Hoje o país parece que está abandonado, ao Deus dará. Então a OAB eu acredito que vai continuar participando da democratização verdadeira, não da badernização. A OAB não se descuida disso daí. A democracia são os direitos e os deveres, né? Sim. Os dois lados. As pessoas hoje esquecem dessa outra questão. Hoje nós só ouvimos quase que direitos humanos. Mas de quem? O policial ou o cidadão que é assassinado, a sua família não tem ninguém para vir correr atrás de direitos humanos deles. Só do bandido, do assassino, não pode. Igualdade é igualdade. Se o bandido tem a proteção dos direitos humanos, por que a família daquele que morreu, às vezes, trabalhando, não tem? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar para todos responderem. É uma coisa que acho que todo mundo reflete muito sobre esse assunto, né? São assuntos que têm que entrar em discussão, tem que ser discutido pela população, pela mídia, pelas categorias de classe. Exatamente, tem que ser. Falando um pouquinho sobre o cenário local agora, sobre Câmara Municipal. A Câmara é o órgão que faz as leis, né? E os advogados lidam diretamente com essas leis. Perfeito. Então essa relação é intrínseca, né? Como é que o senhor interpreta a relação da OAB de Jaú com o Legislativo? O senhor está sempre atento aos trabalhos aqui da Câmara Municipal? Eu entendo que o relacionamento entre OAB e Legislativo jauense é amistoso demais. É um relacionamento muito amigável e que enseja a oportunidade de consultas ou de pedidos, de requerimentos, sem o menor constrangimento. Então, o relacionamento OAB-Legislativo, tanto quanto OAB e Executivo, eu acho que é bom demais em Jaú. Eu acho que nenhum dos três podem se queixar desse relacionamento. Um relacionamento produtivo. Exatamente, exatamente. Bom, falando um pouquinho sobre os trabalhos sociais da OAB, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, o seu Nilton contou aí algumas novidades, alguns projetos que ele tem a intenção de retomar. Quais são esses projetos, seu Nilton? O objetivo seria
transmitir aos futuros dirigentes do país, que são as crianças, alguma coisa de bom. E o que nós poderemos fazer isso aí através de um programa que existe e que foi desenvolvido em Jaú, mas que infelizmente por falta de recurso humano ele está meio dormindo. Nós vamos reativar o programa OAB Vai à Escola. Destacaremos advogados pertencentes a uma comissão específica para se dirigir até as escolas, programando, lógico, dia, hora, classe lá, ano, que eles preguem às crianças, aos jovens, aos adolescentes, tudo de certo ou de errado sobre drogas, sobre família, o que é família, como defender a família, por que defender a família, o que pode produzir a droga para o cidadão, para o indivíduo, quais são os males trazidos por qualquer tipo de droga, começando pela bebida alcoólica. Não é só, quando se fala em droga, não se fala só em maconha, crack, cocaína, heroína, não, a bebida alcoólica também é uma droga. Então nós vamos incentivar essa atividade por parte da OAB, além de, periodicamente, participarmos de reuniões e encontros de bairros para esclarecimentos de dúvidas, respostas de perguntas que poderão fazer os cidadãos de cada bairro, sempre bem organizado, sem tumulto. Esse é o objetivo social da OAB. Falando desse contato da OAB junto à comunidade, uma outra dúvida que sempre surge é em relação às pessoas que não têm uma condição financeira, né, muito estável e que precisam de uma assessoria jurídica gratuita. Como é que é feito isso, Sr. Newton? Como é que procura essa assessoria jurídica? Quem pode procurar? O Estado ele é obrigado a fornecer assistência judiciária aos necessitados, aos chamados hipossuficientes. Então, ele possui um órgão denominado Defensoria Pública. Essa defensoria, ela não existe em todos os municípios, em todas as comarcas, mas em Jaú existe. Ela se localiza ali na rua Bento Manuel, ao lado do Parquinho, entre a Visconde e a Lourenço Prado, onde os necessitados procuram a nomeação de um advogado para atuar em sua defesa. Esse advogado não vai poder cobrar nada do beneficiado. Por quê? Porque ele se inscreveu no convênio que a OAB mantém com o Estado, se sujeitou aos rendimentos, aos honorários, embora ínfimos, mas ele se sujeitou. Então ele não poderá cobrar do beneficiado. Aí então ele vai atuar em defesa daquele que foi buscar a gratuidade judiciária. Então, alguns processos, os próprios defensores públicos atuam favorecendo o necessitado. Outros, eles nomeiam advogados. E quando nomeados, os advogados têm que atuar em favor do beneficiado. Só que um encargo que, na minha opinião e na opinião da OAB, caberia aos defensores, está sendo executado pelos próprios advogados, que é uma triagem sobre a situação econômico-financeira de quem procura justiça gratuita. Muitas vezes, o cidadão vai, eles nomeiam um advogado, essa pessoa procura o advogado, na entrevista, eles acabam revelando que tem 1 ou 2 carros, tem uma casa de aluguel, tem isso. Quer dizer, o advogado já entende que não é o caso de gratuidade judiciária e devolve a nomeação. Aí cabe à defensoria decidir ou não sobre a necessidade de um advogado para atuar em favor dessa pessoa. Tem como cobrar essa defensoria de fazer essa triagem? Eles normalmente, eles podem até fazer, mas
eu acho que a deficiência de pessoas, deficiência que eu digo, é não ter um número suficiente de pessoas lá dentro para poder fazer isso, porque a procura é muito grande. Quem se interessa, quem quer buscar a gratuidade judiciária, ele tem que comparecer na advocacia quase que como se fosse o INSS, madrugar lá numa fila, tem um número máximo de atendimento por dia e no fim acaba sendo um volume muito grande de serviço para os auxiliares dos defensores, passando desapercebido por eles. Uma pessoa que tem condições de pagar, eles nomeiam. Por quê? Porque não tiveram tempo suficiente para averiguar a situação daquela pessoa. Já que a gente está falando essa questão do tempo, às vezes da falta de análise, eu queria até voltar naquele primeiro assunto que a gente falou no comecinho da entrevista, que a gente falou sobre a demora, né, dos processos na justiça, que seria um dos principais pontos, né, que o senhor está atento para tentar otimizar. Como é que está isso aqui em Jaú? Tem alguns locais que já tem boa parte desses processos digitalizados, que ajuda muito, né, na celeridade desses processos? Tem vara civil aqui em Jaú, que em conversa com o juiz, informaram que já estão mais ou menos 80% de processos digitalizados, o que significa uma importância bem pequena de processos físicos, quer dizer, no papel, e que já vão terminando também. Mas eu acredito que em Jaú o número gira em torno de tudo isso aí. 80% de processos digitalizados e em andamento. Seu Nilton, uma outra coisa interessante que eu gostaria que o senhor comentasse é sobre a ESA. Né? Faz poucos anos que ela está implementada aqui em Jaú, na Escola Superior de Advocacia, está entre as 3 melhores do estado. Como é que tem sido feito esse trabalho? O trabalho foi feito nas gestões passadas, onde o Dr. Júlio, ex-presidente, faço questão de ressaltar, trabalhou muito no sentido de conseguir a aprovação da ESA para Jaú. A diretoria, juntamente com o Dr. Júlio, conseguiu e iniciou-se então os cursos de pós-graduação lato sensu há 5 anos. Nesses 5 anos, nós tivemos 4 cursos. 4 cursos com duração de, se não estou enganado, de 1 ano e meio, presencial, não é digital, não é áudio, é presencial, com os melhores professores do estado, professores que dão aula na PUC, Mackenzie, nos cursos preparatórios para exames. E a nossa ESA, felizmente, ela, com a coordenadoria regional da doutora Marlene Rossi Pellegrino, a coordenadoria local da doutora Sueli de Pierre Belotto, ela está em destaque entre as 3 melhores escolas superiores de advocacia do estado. Olha só. Então, ela passou a ser uma referência estadual. Lógico, não fosse o empenho do ex-presidente Júlio e dessas 2 coordenadoras, lógico, não teríamos esse êxito da ESA. E nós pretendemos fazer com que o êxito permaneça e, se possível, melhorá-la ainda mais. Com certeza. Aperfeiçoando, é o que todos nós jauenses desejamos. Isso é bom, excelente para os advogados, principalmente os novos. Este último curso que está se desenvolvendo, os alunos já estão estudando o novo Código de Processo Civil, que entra em vigor agora em março. Que houve profunda alteração e eles já estão estudando esse código que entra em vigor agora em março. Já há 6 meses atrás eles já estão por aí. Então eles já vão sair do curso dentro da modernidade processual civil.
Bom, o nosso tempo está acabando, eu gostaria de agradecer muito a presença do seu Newton aqui nos estúdios da TV Câmara. Seu Newton, eu gostaria de deixar um espaço aqui para o senhor dar seu recado, afinal quem está em casa nos assistindo tem essa oportunidade de ter esse contato com o Legislativo, contato com autoridades como o senhor, que tem muito a trazer, muita informação a trazer aqui para a gente, então fica à vontade de deixar o seu recado. Não, eu não só em meu nome, mas em nome da diretoria, que eu me permito nominá-los. Nós temos como vice-presidente o Dr. Lincoln Perdonar Lucas, como secretário-geral Dr. Renato Simão Arruda, como tesoureiro Dr. Irineu Moya Júnior e como secretária adjunta a doutora Perla Daniel. Então, em nome desse grupo, desse colegiado, eu agradeço imensamente à TV Câmara por esta oportunidade de trazer a palavra da OAB Jaú aos munícipes e aos próprios advogados também. E estaremos sempre à disposição da Câmara e de qualquer outro órgão de imprensa para esclarecimentos que forem solicitados. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, seu Newton, afinal, como a gente disse, né, a OAB tem esse papel de trazer, de reforçar a democracia, a legalidade. Perfeito. E a TV Câmara também tem esse papel de levar ao cidadão a informação, democratizar essa informação, correto, dar acessibilidade a tudo que acontece aqui, que é de interesse de todos nós, não é mesmo? É isso aí. Tá ótimo. Seu Newton, muito obrigada. Nós conversamos então com o presidente da OAB aqui de Jaú, o senhor Newton Odair Mantelli. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, você pode acessar as nossas páginas no Facebook ou no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.